Mas quando nós olhamos para a árvore genealógica da nossa família, quem foi o nosso avô, quem foi o nosso bisavô, quem foi o nosso tataravô, aí é que nós vamos conhecer nossas origens, as nossas raízes, né, da onde que nós viemos, né, de que nação, né, nós fazemos parte. Eu, por curiosidade, minha avó tem uma avó baiana, uma avó mineira, que a avó dela é italiana. Né? O brasileiro ele tem essa mistura, né, essa mixigenação na sua cultura. Mas, aos judeus, eles prezavam muito pela pureza, né, da sua nacionalidade, né, da sua raiz, da sua como nação. Por isso eles davam tanta importância à genealogia, né? Ou seja, aquelas pessoas que faziam parte daquele registro que servia para determinar, né, a pureza e a preservar também a legitimidade daquela pessoa como membro de uma nação. Nós vemos Mateus, no seu capítulo 1, nos evangelhos, do seu evangelho, ele começa com a genealogia de Jesus. Por quê? Nós já entendemos a importância do qual ele está dando a esse tema, a esse assunto das raízes da onde Jesus veio, quais eram os seus descendentes, quais eram os seus ancestrais. Então ele já dá a essa importância, sabendo da sua cultura. Quando nós lemos os evangelhos, nós percebemos, né, até quando nós estudamos, que cada evangelho tem um foco principal, né, direcionado a um grupo de pessoas específicas. E quando nós lemos o evangelho de Mateus, nós vemos que ele escreveu principalmente para os judeus. Claro, não só para os judeus, mas principalmente para os judeus. Uma das maneiras que nós conseguimos perceber isso no evangelho de Mateus é que ele já começa com a genealogia. Ele já começa no versículo 1 dizendo: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Só nesse primeiro versículo ele está dizendo aos judeus que Jesus ele fazia parte da linhagem da realeza de Davi. Não somente isso, mas também ele é filho de Abraão, ou seja, ele faz parte da promessa a qual foi feita a Abraão, dando legitimidade, né, autenticidade a Jesus. É dessa forma que ele começa a apresentar Jesus aos judeus, sabendo que aos judeus isso era de suma importância, genealogia, né, saber de onde veio, as suas raízes, né, quem eram seus pais, quem eram seus descendentes. E quando os judeus ouviam o evangelho, ou liam o evangelho de Mateus, que eles começavam a ler, já no versículo 1 eles eram impactados. Já chamava a atenção deles, dizendo Mateus ali, Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Então ele começa ali a descrever a genealogia de Jesus. Nós vemos outra genealogia em Lucas, no capítulo de número 3, no versículo 23 em diante, nós vemos outra genealogia de Jesus. Contudo, a genealogia lá em Lucas, ela tem um outro propósito, e ela vai até a Adão, porque quando Lucas escreveu, ele, sendo ainda um gentil, ele escreveu principalmente aos gentios, e com o propósito de apresentar Jesus como o Filho do Homem, como humano. Por isso que a sua genealogia, ela também cumpre esse propósito, de apresentar Jesus não só como filho de Abraão, mas ele vai até a Adão, mostrando Jesus como o homem perfeito aos gentios. Então, dada isso, nós conseguimos perceber a importância da genealogia. A genealogia, essas listas de nome, a importância de conhecer os ancestrais, eles tinham essa preocupação da relação do nome desses indivíduos, dessas pessoas, por alguns propósitos. Porque através da genealogia, eles também conseguiam contar a história de Israel. Aquelas pessoas que fizeram, né, foram destacadas na história de Israel, eles conseguiam perceber através da genealogia. Eles olhavam para a genealogia e conseguiam perceber a história
de Israel. É uma maneira também de preservar a história daquela nação. Outro propósito era também para preservar as várias tribos de Israel, porque em alguns outros livros da Bíblia nós encontramos a genealogia de várias tribos de Israel. Tudo isso também para, né, naquela diversidade daquilo que foi colocado, como as suas tribos, eles conseguiam entender de onde que vem tal pessoa. Até Paulo, sabendo da importância da genealogia, ele cita, né, eu vim da tribo de Benjamim, porque os seus ancestrais, na sua linhagem genealógica, ele, né, fazia parte como da tribo de Benjamim, de um dos filhos de José. Por isso aí dada a importância para também saber e preservar a história das tribos de Israel, não só como uma nação de Israel, mas também como as suas tribos. Outro propósito da genealogia que nós encontramos e está relacionado na Bíblia a respeito da preservação e da pureza do sacerdócio aarônico e também da linhagem da realeza de Davi. Dessa forma também eles conseguiam ver a importância, nós conseguimos perceber a importância da genealogia, uma vez que, instituído pelo próprio Deus, os sacerdotes, eles só poderiam ser da descendência de Levi, os filhos de Levi, né? Esses eram responsáveis pelo sacerdócio, daqueles que faziam, né, a parte religiosa na nação de Israel, daqueles que eram responsáveis por oferecer sacrifício, por ensinar os mandamentos ao povo, para, né, exercer o ministério na casa de Deus. Esses precisavam ser da tribo de Levi e o sacerdócio como os filhos de Arão. Então, quando eles olhavam para determinada pessoa, eles puxavam a sua genealogia, a história dos seus pais, dos seus ancestrais, e viam que lá, né, ele, em algum momento, ele teve como pai a sua raiz, a sua origem, Arão. Então esse pode ser um sacerdote. Então dava legitimidade ao sacerdócio. Esse poderia exercer aquela função de estar como líder no ministério, nos serviços da casa de Deus. No caso, naquele tempo, o templo ou até mesmo do tabernáculo. Então, a genealogia tinha essa importância também de preservar a pureza e a legitimidade do sacerdócio araônico, assim também como da linhagem de Davi, né? A realeza, uma vez que os seus filhos sucediam ao trono, ao reino, e assim também, olhando para a linhagem dos reis, eles conseguiam legitimidade para a realeza, né? Uma coisa que nós podemos observar muito nítida nas Escrituras, quando chamam Jesus de filho de Davi, estão, né, fazendo referência à genealogia, né, de Jesus como origem lá em Davi, e também da aliança que Deus fez com Davi, dizendo que o seu reinado seria perpétuo. E isso só se cumpre em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que Ele há de reinar eternamente. Aleluia e glória a Deus. Então, nós vemos essa importância da genealogia. Como é importante? Não só isso, mas nós encontramos ainda a genealogia depois do cativeiro babilônico, né? Irmãos, lembram da história que o povo foi levado pelos babilônios cativos, depois eles retornaram, e quando eles retornam novamente, nós vemos uma lista em Esdras a respeito da genealogia, daqueles que voltaram. Esdras e Neemias fazem esses registros da genealogia daqueles que voltaram do cativeiro babilônico. Tudo isso para preservar a história da nação de Israel. Eles buscavam dessa forma, né, não misturar Israel com os outros povos, né? Buscavam uma pureza para a nação de Israel, conforme estava já determinado pelo Senhor nos mandamentos, nas leis civis. Então, nós conseguimos entender
quão importante é a genealogia, por todos esses propósitos, esses significados. Mas quando nós lemos a genealogia de Jesus, ela tem algumas peculiaridades, algumas coisas que fogem àquilo que era comum. Por exemplo, a genealogia de Jesus cita mulheres. Dessas mulheres, somente citam 5 mulheres, na genealogia de Jesus. Isso não era comum, a citação do nome de mulheres na genealogia para a cultura da época. Mas Jesus, na sua genealogia, nós vemos esse ponto em comum, em qual ele cita 5 mulheres, a saber, Tamar, Raabe, Batseba, Maria e Ruth. No versículo 5, o qual nós lemos, a respeito da genealogia de Jesus. E é esse, irmãos, eu estou explicando aos irmãos a respeito dessa importância, o que é a genealogia, e a importância da genealogia, só para falar de Ruth. Foi isso que Deus colocou no meu coração. Porque essa mulher, ela marcou a história da nação de Israel. Por quê? Como nós sabemos disso? Ela aparece na genealogia. Ela acaba sendo um marco na história de Israel. Não só na história de Israel, mas aqui ela aparece na genealogia do próprio Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Olha que maravilha, que privilégio e que honra para essa mulher, aparecer na genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Nós vemos ela surgindo ali na genealogia de Jesus, não só como marco, mas além disso, ela ainda era uma moabita, ou seja, a sua descendência, a sua origem, a origem do seu povo era de Moabe. Moabe foi um dos filhos de Ló com incesto com a sua filha mais velha. Olha a situação da qual era a origem do povo daquela mulher. Não sei se os irmãos lembram da história. Ló, sobrinho de Abraão, quando Abraão saiu lá da terra, saiu da sua terra, Ur dos Caldeus, e começou a peregrinação conforme Deus lhe havia mandado, lhe direcionado, ouvindo a voz de Deus, ele traz consigo seu sobrinho. Os irmãos conhecem, lembram um pouco da história, e em um momento eles precisam se separar da história. Ló, ele vai para os campos verdejantes, daquilo que encheu os seus olhos, e Abraão vai para o lado oposto. Ali, Jó, ele começa a morar na região de Sodoma e Gomorra. E cumpre-se um tempo, o qual Deus agora vai executar um juízo sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, e quem está lá? Ló. Abraão intercede por Ló, Deus envia os anjos lá para livrar Ló, tira eles da casa, praticamente empurrando eles, Ló, sua esposa e suas 2 filhas, sua esposa desobedecendo às instruções dos anjos, ao mandamento, à ordenança divina de que não deveria olhar para trás, olha para trás, buscando alguma coisa ainda em Sodoma e Gomorra, e vira uma estátua de sal e fica pelo caminho. Eles então encontram um refúgio em uma montanha, e as suas 2 filhas agora, junto com Ló, dentro de uma caverna numa montanha, olhando a destruição que estava acontecendo na cidade de Sodoma e Gomorra, elas se preocupam. Elas se preocupam e dizem: agora não acabou o mundo, o que a gente vai fazer? Como que nós vamos perpetuar a família do nosso pai? Acabou-se os varões, acabou-se os homens, não tem mais nada agora, porque estava com sua visão restrita, não percebeu o que estava acontecendo além daquilo ali. Embriagam seu pai e deitam-se com seu pai, e ali cometem um incesto, e ali tem um filho, Moabe. Ele habitou ali por aquela região, cresceu, aí a origem do povo dos Moabitas. E em determinada parte da história, eles ainda são tidos como inimigos do povo de Israel. Quando saem do Egito, lá em Êxodo, eles também são citados como inimigos do povo de Israel. Como um povo idólatra,
como um povo inimigo do povo de Deus. Mas foi desse lugar que Deus tirou Ruth. Bendito seja o nome do Senhor. Foi desse lugar que Deus, aleluia, registrou na história de Israel e agora na genealogia do próprio Cristo, Filho de Deus, o nome de Ruth, uma moabita. Desde já nós vemos a graça e a misericórdia de Deus, e o propósito e o amor de Deus para conosco, que dependente da circunstância, da onde nós saímos, de quando começamos, Deus, Ele restaura, Deus, Ele salva, Deus, Ele transforma, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. E coloca o nome de Ruth agora na genealogia do seu filho Jesus Cristo, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Nós vemos a história de Ruth, e falar de Ruth e não falar de Noemi, acredito que não seja possível. Os irmãos lembram que Ruth é nora de Noemi. Esse Ruth, que tem o seu livro, que tem um livro na Bíblia com o seu nome, conta a história dessa mulher com a sua sogra, onde Noemi, com seu esposo Elimeleque, saem das terras de Belém e descem para as terras de Moabe, fugindo de uma grande fome. Elimeleque, no meio daquela crise da qual estavam passando, de escassez, com medo de ver a sua família perecer de fome, ele desce para as terras de Moabe e vai ali encontrar refúgio para a sua família. Juntamente com ele, vai os seus 2 filhos, Quilion e Malom e Quilion. Então desce Noemi, desce seu esposo Elimeleque, também com ele seus 2 filhos, Malom e Quilion. Aquela família em busca de um sustento, vão buscar o sustento nas terras de Moabe. Faz-nos refletir um pouco a respeito disso, da atitude desse homem, de ter deixado a sua terra natal, de ter deixado a terra da onde o Senhor dera a sua nação, o qual aquela era a terra prometida, para buscar socorro em terras estrangeiras, em terras de um povo que outrora foi considerado o inimigo do próprio povo de Deus. Mas ele vai. Lá neste lugar, os seus 2 filhos constituem também família. Casa-se um com Orfa e outro com Ruth. E ali tem uma família constituída. E a história nos diz que em um momento morre Elimeleque, esposo de Noemi. Morreu. Depois passa-se um tempo que Noemi, junto com seus filhos e com as suas noras, ficam ali por um tempo, mas acaba que por fim morre também os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Resta agora Noemi, viúva, com as suas 2 noras viúvas. Dada a necessidade que existia, uma vez que as viúvas, como tinham por sustento os seus maridos, que buscavam a providência, eles eram aqueles que proviam quando lhes faltavam, era necessário que a família lhe apoiasse. Mas Noemi estava longe da sua terra, estava ali juntamente com as suas noras, e suas noras eram moabitas. Dado o atrito de cultura entre os judeus e os moabitas, Noemi via-se numa situação difícil, sabendo que não seria aceita pela família das suas noras moabitas. Então ela resolve voltar para a sua terra, voltar para Israel. Ela decide dessa forma e comunica às suas 2 noras. Elas choram muito. Nós vemos o amor que essas tinham pela sua sogra, por Noemi. Elas choram muito. Ou elas insistem
para ficar com Noemi, mas ela diz, não, vai ser melhor para vocês que vocês voltem para as suas casas, lá vocês vão ser amparados. Porque assim como eu posso não ser bem recebida pela família de vocês moabitas, assim também vocês, sendo moabitas, não serão também, podem não ser também bem recebidas lá como os judeus, com os judeus. Então, ela decide dessa forma, buscando o melhor para as suas noras. Que ela mesma dizia, eu não posso mais gerar filhos para vocês, né? Não tenho o que eu fazer por vocês. E elas choram muito, né? O escritor, ele deixa descrito, né? Deixa bem claro o sentimento de tristeza que havia naquele momento da decisão de Noemi. Uma, apesar de insistir no primeiro momento para ir com Noemi, mas ela acaba voltando, órfã, ela acaba voltando para a casa dos seus parentes moabitas. A outra insiste, Ruth, para ficar. Nós vemos o testemunho dessa mulher, Noemi, para com a sua nora, foi capaz até de convertê-la. Bendito seja o nome do Senhor. E nós vemos em Ruth, capítulo 1, versículo 16 e versículo 17, irmãos. Muito conhecido, irmãos, esse versículo, né? Quem achar pode ler, irmãos. Ruth, capítulo 1, versículo 16 e o versículo 17. Irmãos. Aleluia. Que declaração linda de amor, né? De um amor filial ali de Ruth para com a sua sogra Noemi. E ela diz, e o teu Deus será o meu Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Né? Visto a história desse povo moabita, um povo idólatra, um povo que não conhecia Deus, um povo o qual o juízo de Deus veio sobre eles, através da nação de Israel pela história. Agora nós vemos Ruth, essa moabita, dizendo, o teu Deus seja o meu Deus. Aleluia. Deixando os seus deuses, a sua terra, a sua parentela, né, a sua família para trás, para estar com Noemi. Algo existia na vida de Noemi, porque não é possível. Algo existia na vida de Noemi. O seu testemunho para com Deus, a sua fé em Deus, ganhou aquela alma para o Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Isso que é lindo, irmãos. Isso que o Senhor, aleluia, colocou em meu coração através do testemunho dessa mulher, porque ela passou por sofrimento, ela passou, irmão, por situação difícil, a ponto de querer mudar o seu nome, ou melhor, de mudar o seu nome. Os irmãos podem ler no versículo 20 até o versículo 22, irmãos. Vai descrever o sofrimento que ela passou. Quem achar aí pode ler, irmãos. Pode nos ajudar. Ruth, capítulo 1, versículo 20 até o 22. Amém. Nós vemos nesse versículo claramente, irmãos, a tristeza e a amargura de Noemi, que ela saiu ditosa, com o esposo e com filhos da sua terra, até Moabe,
e agora ela volta. E ela diz ali, volta vazia. Na minha tradução diz que ela volta pobre, sem nada, sem um esposo, sem os filhos, sem as suas propriedades, porque deixava tudo para trás, endividada, né? Olha a forma do qual ela volta, perdeu tudo. E ela diz aqui, um desses versículos, irmãos, o qual me chama a atenção no livro de Ruth, é essas palavras dela, de Noemi, que ela diz, de todos eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque pois me chamarei Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso tem me afligido. Nossa, mas quando eu li essas palavras de Noemi, eu falei, meu Deus, mas o Senhor, como ela pode falar algo da parte de Deus dessa forma? Até parece que não conhece Deus, quem é Deus. Faz-nos questionar, que eu fiz esse questionamento, mas o Senhor me fez entender que eram as palavras de Noemi. Nós vemos a intimidade e o relacionamento que ela tinha com Deus, e nós aí conseguimos compreender o seu testemunho, porque talvez se fosse eu ia culpar. Por que Elimeleque foi inventar de descer para Moab? Ou por que meus filhos tiveram que casar com mulheres moabitas? Ou por que isso que está acontecendo no mundo, a fome, culpava tanta gente, quando não, né, irmãos? Até a gente não tomar cuidado, bate o dedo na quina do sofá, o dedinho mindinho e fala, o inimigo está furioso comigo, né? Coisas ruins acontecem e já buscamos alguém para colocar a culpa, chamada de síndrome de Adão, né? Não fui eu, não, foi a mulher. Você tenha a atitude de sempre culpar alguém. Às vezes, agimos dessa forma, em querer colocar, justificar aquilo que está acontecendo conosco, colocar culpa em algo ou em alguém. Mas essas palavras